Pensa só num lugar onde ficar dormindo, totalmente sedado, pode ser mais arriscado do que estar acordado. Pois é. Hoje a gente vai entrar no mundo da UTI para descobrir como uma ideia que parece super simples, quase óbvia, na verdade revolucionou a chance de sobrevivência dos pacientes mais graves. Essa pergunta aqui, ela parece que não faz sentido, né? A gente sempre imagina que para se curar, o corpo precisa de repouso absoluto. Então, como é que o ato de acordar alguém poderia ser a chave para salvar uma vida? Foi exatamente essa pergunta que deu início a uma mudança gigantesca e silenciosa dentro das UTIs. Mas calma lá. Antes da gente chegar na solução, a gente precisa entender o tamanho do problema, o dilema. Na UTI, as mesmas máquinas que foram criadas para salvar vidas, como os ventiladores mecânicos, acabam criando seus próprios perigos. Olha, a ventilação mecânica é fundamental. Não tem discussão. Ela faz o trabalho dos pulmões, dando tempo para o corpo se recuperar. Só que, para um paciente conseguir tolerar um tubo na garganta e a máquina respirando por ele, o uso de sedativos fortes é quase sempre a regra. E é aqui que mora o X da questão. A sedação é boa, claro, mantém o paciente seguro, confortável. Mas ela tem um custo bem alto. O uso por muito tempo acaba criando um ciclo vicioso. Mais sedação significa mais tempo no ventilador, e isso aumenta e muito o risco de complicações seríssimas, como delírio, que é uma confusão mental aguda, e até o coma. O ponto crucial era esse aqui. Existia uma falha de comunicação de coordenação. A equipe de enfermagem cuidava da sedação, enquanto a equipe de fisioterapia e os médicos cuidavam da retirada do ventilador. Eram, sabe, duas peças do mesmo quebra-cabeça, mas que estavam sendo tratadas como se fossem de caixas diferentes. E foi justamente olhando para essa falta de conexão que surgiu uma solução genial de tão simples. E se, em vez de tratar sedação e respiração como coisas separadas, a gente conectasse as duas? E se fosse criada uma rotina diária, bem coordenada, para cuidar das duas coisas ao mesmo tempo? E o protocolo é exatamente isso, 2 passos simples. Primeiro, o passo acordar. Todo santo dia, a equipe faz uma pausa programada nos sedativos. Deixa o paciente despertar. Assim que a pessoa está mais acordada e os critérios de segurança estão ok, aí vem o passo respirar. Um teste para ver se os pulmões já dão conta do recado com menos ajuda da máquina. A grande sacada não foi criar os testes em si, mas sim conectar os dois, todo dia, de forma sincronizada. Mas claro, uma ideia, por melhor que pareça, precisa ser testada e comprovada. Então, em 2008, um estudo que fez história, conhecido como o Ensaio ABC, colocou esse protocolo à prova final da ciência. E foi um estudo super robusto, viu? Envolveu mais de 300 pacientes em 4 hospitais diferentes, o que dá muita credibilidade para os resultados. A ideia era bem direta. Vamos comparar esse novo protocolo coordenado com o que já se considerava o melhor tratamento da época. Agora, o mais interessante aqui é essa comparação. O grupo de controle não recebeu um tratamento ruim, não. Pelo contrário, eles receberam o que era o padrão ouro na época. Isso quer dizer que o estudo estava testando se a coordenação, essa simples junção de acordar com testar a respiração, era o ingrediente secreto que estava faltando. A equipe de pesquisa, então, juntou todos os dados e os resultados foram, para dizer o mínimo, impressionantes. Eles não só confirmaram a ideia, como superaram todas as expectativas. Primeiro grande achado, os pacientes que seguiram o novo protocolo passaram, em média, mais de 3 dias respirando sozinhos durante o primeiro mês. Gente, isso é um ganho de autonomia respiratória gigantesco. E respirar por conta própria significava uma coisa bem clara: ir para casa mais cedo. Como o gráfico mostra bem, os pacientes do novo protocolo saíram da UTI e do hospital, em média, 4 dias antes. Eles não só pareciam melhores, eles ficavam melhores e mais rápido. Mas o impacto foi ainda mais fundo. Olhando para o ano seguinte ao tratamento, os pacientes do grupo que usou o protocolo tiveram um risco 32% menor de morrer. Não era só sobre sair do hospital antes, era sobre ter uma chance muito maior de sobreviver no longo prazo. E aqui, para mim, está o dado mais forte de todos. A análise mostrou que a cada 7 pacientes tratados com o novo protocolo, uma vida era salva. Pensa nisso. Uma mudança simples na rotina, sem remédio novo, sem tecnologia caríssima, salvando 1 a cada 7 pessoas. É incrível. Bom, e isso nos traz para uma pergunta bem importante, né? Tá, isso foi uma descoberta incrível, mas será que foi só um achado isolado ou essa prática realmente pegou? A ideia sobreviveu ao teste do tempo?
Então, pesquisadores decidiram ir atrás dessa resposta. Eles compararam os dados daquele estudo original lá de 2008 com dados de milhares de pacientes de UTI mais recentes, entre 2018 e 2021, para ver o que tinha mudado na prática do dia a dia. E os dados mostraram uma coisa bem fascinante. Hoje em dia, as equipes médicas são bem mais cautelosas na hora de decidir quando acordar os pacientes. A gente vê isso pela queda na taxa de aprovação da triagem. Só que, por outro lado, quando eles decidem que é seguro testar a respiração, a chance de sucesso é muito maior do que era antes. Saltou de 53% para 75%. Ou seja, a medicina não só adotou o protocolo, ela o aprimorou. E então, qual é a grande lição que fica disso tudo? É sobre o poder gigantesco que uma ideia simples, mas muito bem executada, pode ter, principalmente quando o assunto é coordenação e rotina. A conclusão do estudo original, que foi publicada numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo, a The Lancet, não deixou nenhuma dúvida. Eles não sugeriram, eles afirmaram com todas as letras. Isso aqui deveria virar prática padrão, e na maior parte do mundo, virou. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história do protocolo Acordar e Respirar é a prova de que as maiores inovações nem sempre vêm de tecnologias de ponta ou de remédios novos. Às vezes, as respostas que salvam vidas estão aí, bem na nossa frente, escondidas na rotina, só esperando por uma pergunta simples. Será que não tem um jeito melhor e mais coordenado de fazer o que a gente já faz?